Vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. Queremos ler alguns versículos na palavra de Deus para iniciarmos a meditação da palavra do Senhor. Provérbios 13, capítulo 13, versículo 7, diz de seguinte forma: a quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grandes riquezas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 53, e encheu de bens os famintos, despediu vazio os ricos. Neste momento de meditação da palavra de Deus, queremos assim compartilhar com todos vocês, segundo o que está nas Escrituras. Provérbios, já lemos em outras oportunidades, já meditamos, já deixamos algumas reflexões nessa passagem bíblica, mas nesta oportunidade abordamos este texto onde está expressando neste versículo, neste capítulo, que há pessoas que são pobres e se desfaz de rico, disfarça de rico, e há quem seja rico e se desfaz de pobres. 53, versículo 53, capítulo 1 e versículo 53 do Evangelho de São Lucas, diz que ele encheu de bens os famintos, despediu os ricos vazios. Eu começo esta meditação da palavra de Deus com base nas Escrituras te perguntando: aquele ou aquela que finge, que não aceita o que é diante de Deus e se manifesta perante as pessoas tendo sem ter, essa pessoa está apresentando fome, é faminto, é famita diante dos olhos de Deus? Aquele que tendo por Deus permitir alcançar, mas se manifesta como sendo pobre, sem ter. Esta pessoa está dizendo para Deus que é faminto ou famita. Versículo 53 só tem uma condição: ou eu me apresento como eu sou, ou então Deus não vai também me conceder o que Ele tem disponível. Eu quero lhe dizer nesta oportunidade que o engano é um pecado perigoso. O engano é um pecado perigoso. Se você não sabe que engano é pecado, pois fique sabendo que engano é um pecado perigoso. Porque no engano não há sinceridade, senão fingimento. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que não acharam nem sequer uma palavra de engano no Senhor Jesus. Engano é falta de sinceridade, é falta de transparência, e em outras palavras, lá nos bastidores, há um espírito manipulando a pessoa, dizendo como é que faz para se usar de sutileza para enganar os outros e ser enganado. Por quê? A palavra de Deus diz que ninguém engana a Deus. Mas quando o espírito de engano entra no homem e entra na mulher, consegue enganar o seu próximo. Você lembra de Josué? Os inimigos de Josué eram naquela caminhada em sentido à terra prometida de Canaã. Diz que eles viram o que Deus vinha fazendo a respeito daquele povo. E aí a única forma de engano que eles acharam para entrar no meio do povo de Israel foi fingir. Calçaram os pés de sapato velho, roupas velhas, pão seco,
né? Os copos já, como se já tivesse sendo já se utilizado já de muitos tempos, não é? E ali eles fingiram de tal forma que fizeram Josué com aquele povo jurar diante de Deus, porque ele sabia que ia ser descoberto depois. E Josué fez aquele juramento com o povo. Quando veio a luz, que eles eram bem de pertinho, porque eles disseram que vinham de longe, de longa distância. Quando o povo de Israel quiseram descobrir a realidade, que quiseram até matar aquele povo, tarde demais, que tinham feito um juramento diante de Deus. Eles dão uma palavra de juramento que não destruía, que não mataria eles. E a Bíblia segura e diz porque Josué não orou diante de Deus. Então, fingir ambas as partes, você não alcança. Eis um dos motivos aí de tanta gente dizer, pronunciar palavras que querem algo de Deus, mas é só na boca. E palavra só na boca é engano. Quando você vê alguém assim, eu amo fulano, eu amo ele, eu amo ela, mas não tem atitude, guarde isso que eu estou lhe dizendo da parte de Deus. É engano. Não caia nessa, não. Porque essas palavras que têm uma mensagem tocante, sendo pronunciada somente da boca para fora, é engano para seduzir os outros. E o inimigo se utiliza destas ferramentas. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que vive em sintonia, em comunhão com a palavra, Deus avisa. Deus avisa pela palavra, avisa na oração, avisa por meio dos seus vasos, avisa por visão e de várias as formas, Deus o avisa do que está sendo tramado do mundo espiritual para este mundo físico. Então, se queremos receber de Deus, apresente a sua necessidade para Ele. A gente apresenta nossa necessidade, sem precisar abrir a boca, porque Deus conhece o desejo do meu coração, conhece o desejo do teu coração. E a Bíblia diz, se os caminhos do homem, da mulher, for agradável diante de Deus, Ele confirmará os passos deste homem e desta mulher. Mas é se for agradável. Quando você trilha por um caminho que é atitude, fazer as coisas certas, você está dizendo para Deus que tem desejo dele. Você está dizendo para Deus que quer obedecer a ele. Você está dizendo para Deus que tem temor a ele. Você está dizendo para Deus que é fiel a ele. Quando Deus provou Abraão e pediu Isaac para ser memoriado, ele foi e seguiu. Era a bênção que ele tinha esperado 25 anos. Deus diz, dá para mim, Abraão. E ele não fez questão. Subiu o memorial para sacrificar Isaac diante de Deus. Estava lá o altar, a lenha, colocou Isaac sobre a lenha. Quando levantou o cortelo, o anjo de Deus brandou. Abraão, não faça tal coisa, porque eu sei que tu temes a Deus. Então, a prova é para aprovar. Então, a minha atitude, a tua atitude, a disposição é um sinal claro diante de Deus que no fundo do fundo, o homem e a mulher estão mostrando para ele, por onde passa, que tem desejo, que é fiel diante de Deus. Desta forma que a Bíblia nos ensina, que o Espírito Santo nos orienteia segundo a sua palavra. Eu louvo a Deus por cada momento de meditação. Até a próxima.